E se você se casasse com o homem dos seus sonhos, mas descobrisse que ele já pertence a outra mulher, uma mulher morta, uma mulher perfeita, uma mulher que se recusa a deixar sua casa? Esse é o pesadelo de Rebeca, um romance que te faz questionar quem realmente assombra uma casa, os mortos ou a memória que guardamos deles. Hoje, em Sombras Literárias, você vai conhecer o fantasma mais poderoso da literatura. Um fantasma que nunca aparece, mas está em cada canto, em cada olhar, em cada respiração. Ela era apenas uma dama de companhia, jovem, tímida, sem nome próprio na história, até que conhece Maxine de Winter, um homem rico, enigmático, atormentado por algo que ele não revela. Eles se casam rapidamente, um conto de fadas, ou pelo menos era o que deveria ser. Porque quando ela chega em Manderley, a mansão imponente à beira do mar, percebe algo estranho. As portas rangem como se escondessem segredos. Os criados a observam com desprezo. E em cada espelho, em cada corredor, há um nome sussurrado como uma maldição. Rebeca. Rebeca de Winter, a primeira esposa de Maxine, morta há 1 ano, mas viva em cada detalhe daquela casa. Suas roupas ainda estão no armário, seus perfumes ainda estão na penteadeira, seu nome ainda está bordado nas toalhas, gravado nos livros, esculpido na memória de todos. A nova esposa tenta encontrar seu lugar, mas Rebeca já ocupou cada espaço. E quanto mais ela tenta apagar o passado, mais ele se torna presente. Porque Rebeca não é apenas uma lembrança. Rebeca é um fantasma que ainda comanda aquela mansão. E então ela conhece Mrs. Danvers, a governanta de olhos frios e passos silenciosos. Uma mulher que não serve a nova senhora. Ela ainda serve Rebeca. Mrs. Danvers preserva cada objeto, cada ritual, cada fragmento da mulher morta, como se ela fosse voltar a qualquer momento. Ela leva a nova esposa até o quarto de Rebeca, um santuário intocado, e sussurra com voz venenosa. Ela era perfeita. Todos a amavam. Ninguém jamais a substituirá. Aquelas palavras ecoam como uma sentença. E a jovem esposa começa a sentir algo terrível. Ela não está competindo com uma mulher morta. Ela está perdendo. Cada dia é uma nova humilhação. Ela tenta organizar um jantar. Rebeca fazia melhor. Ela escolhe flores para a mesa. Rebeca tinha um gosto impecável. Ela veste um vestido elegante. Rebeca era deslumbrante naquele baile. Maxine não fala sobre a esposa morta, mas seu silêncio é ensurdecedor. Ele não a toca da mesma forma. Ele não a olha com paixão. E ela se pergunta, ele ainda ama Rebeca? Será que se casou comigo apenas para tentar esquecer? Ou pior, será que ele quer que eu me torne ela? Mrs. Danvers sugere um vestido para o grande baile de gala. Um vestido lindo, inspirado em um retrato antigo da mansão. A jovem esposa, desesperada para impressionar, aceita. Ela desce as escadas radiante, esperando admiração. Mas o que encontra é horror, silêncio, olhares petrificados. E então Maxine a encara com fúria e nojo. Tire isso agora. Ela não entende. Até perceber. Aquele vestido era de Rebeca. Mrs. Danvers a armou. E naquele momento, ela entende que nunca será aceita. Que está presa em um jogo onde as regras foram escritas por uma morta. Uma tempestade traz à superfície um naufrágio. E dentro dele um corpo, o corpo de Rebeca. Mas algo não faz sentido. Ela deveria ter morrido em um acidente no mar. Mas o barco foi afundado. E há sinais de violência. A investigação começa. E Maxine, pela primeira vez, fala a verdade. Rebeca não era perfeita. Rebeca era cruel. Ela o torturou com traições, com manipulações, com um ódio disfarçado de charme. E naquela noite fatídica, ele a matou. Confessa tudo. E a jovem esposa precisa decidir, fugir do assassino ou proteger o homem que ama. A verdade vem à tona, mas não como se esperava.
Rebeca estava doente, um câncer terminal. Ela sabia que ia morrer. E mesmo assim, continuou manipulando, destruindo, semeando dor. Alguns dizem que ela provocou Maxim para que ele a matasse. Outros acreditam que ela queria morrer como uma lenda, perfeita, intocável, eterna. O julgamento social começa e a jovem esposa percebe: Rebeca venceu. Mesmo morta, ela ainda controla tudo. Ainda é o centro das atenções. Ainda é a rainha daquela maldita mansão. Mrs. Danvers não aceita a verdade. Para ela, Rebeca é sagrada. E se Manderley não pode mais ser o templo de Rebeca, então Manderley precisa ser destruída. Ela incendeia a mansão, quarto por quarto, corredor por corredor. E enquanto as chamas devoram tudo, ela permanece lá dentro. Porque sem Rebeca, sem Manderley, ela não tem razão de existir. O fogo ilumina a noite como um funeral. E quando a mansão desaba, algo estranho acontece. A jovem esposa sente alívio, como se finalmente estivesse livre. Rebeca não é uma história de fantasmas. É uma história sobre como o passado pode nos aprisionar, sobre como a inveja, a insegurança e a comparação destroem nossa identidade. A jovem esposa nunca teve nome porque Rebeca roubou até isso dela. E Mrs. Danvers não era apenas leal. Ela estava obcecada. Rebeca não precisou voltar dos mortos. Ela nunca partiu. Porque enquanto alguém a idealizar, a temer, a comparar, ela continuará viva. E todos nós carregamos nossas próprias Rebecas. Pessoas do passado que nos assombram, padrões impossíveis que nos consomem, sombras que nos impedem de sermos nós mesmos. No fim, Manderley é apenas cinzas. Maxim e sua esposa vivem no exílio, sem casa, sem nome, mas talvez finalmente livres, ou talvez não. Porque há quem diga que, em noites de tempestade, ainda se pode ouvir o nome Rebeca sendo sussurrado pelas ondas. Que a sombra dela ainda caminha pelos destroços da mansão. Que certos fantasmas nunca descansam. Mas me diga, você já sentiu que está vivendo à sombra de alguém? Que nunca será bom o bastante porque alguém já ocupou aquele lugar antes? Comente aqui embaixo. Curta este vídeo, compartilhe com quem ama histórias de suspense psicológico e inscreva-se no Sombras Literárias, porque na próxima história, o terror não virá de fora. Ele virá de dentro da sua própria mente. Sombras Literárias, onde cada história esconde um segredo.